Giração Jornal, segunda-feira, notícias num dia difícil para os munícipes na cidade do Ambo, tumultos que têm na base o preço da gasolina e que envolvem mototaxistas. Há registro de 2 mortes. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje que passam também pelo clima de aflição e desespero no Zango 5. Mais um capítulo da história que tem a ver com desalojamento e demolições de residências. A água imprópria consumida pela população na comuna de Nacuto, em Cabinda, e que está na base de doenças que preocupam a comunidade. Ensino superior, o pé das negociações que busca afastar a possibilidade de os professores voltarem à greve. Cooperação estratégica, o início da nova era entre Angola e Portugal, acordos assinados e os passos da visita de António Costa ao nosso país. Luanda, no contexto do 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com tumultos e atos de subversão à ordem que marcaram o dia na cidade do Ambo. A polícia foi chamada a intervir. 2 pessoas perderam a vida. São manifestações encabeçadas pelos mototaxistas que, segundo o que apuramos, não concordam com o aumento do preço da gasolina e outros reclamam também do facto de, até agora, não terem merecido o cartão de subvenção. O que supostamente era uma manifestação foi um ato de arruaça com danos humanos e materiais, vandalização de bens públicos por parte dos manifestantes e, do lado da polícia, as respostas com todos os meios de repressão. Esta ação, na verdade, veio provocar alguma sensação de insegurança da parte dos automobilistas, que, na verdade, acabaram impedindo não somente os outros mototaxistas e taxistas que tentavam realizar o seu trabalho, como também molestaram outros automobilistas que queriam realizar a sua atividade normal. Isto obrigou as forças da ordem a entrarem no terreno, em princípio, com as forças do primeiro escalão, que são as forças da ordem pública, e a posterior, em razão da forma agressiva como a situação se foi tornando, houve então a necessidade das forças do segundo escalão entrarem para o terreno para poderem então, com os meios apropriados, dispersar. Ao que tudo indica, a convulsão social deve-se à subida do preço da gasolina e à falta dos cartões a que os taxistas e mototaxistas teriam acesso. Trabalhamos de forma articulada com as associações, em concreto a Associação de Taxistas e de Mototaxistas. Depois de ser tornado público a questão ligada à subida do preço da gasolina, nos sentamos, conversamos e procuramos dar alguns esclarecimentos. Porém, achávamos que estávamos devidamente coordenados e o processo como está em curso. Pensamos que brevemente nós teremos em nossa posse os cartões. Nesta reportagem, a situação tornou-se tão crítica que a viatura que apoiava a nossa equipa foi alvejada com 2 tiros por um agente da Polícia Nacional. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Estamos a sofrer, não temos nada, não nem nada. Sobe mais gasolina. Como é que é, mano? Hoje aqui não é pena, ninguém vai passar, estamos em greve. A Associação dos Taxistas no Ambo garante um pronunciamento em breve. Já a Polícia Nacional promete apresentar o relatório dos danos registados numa altura em que mais de 20 cidadãos foram detidos. Neste momento, mais de 20 cidadãos encontram-se detidos e foram apreendidas mais de 20 motorizadas, portanto, de cidadãos que se encontravam a realizar atos de arruaças no centro da cidade do Ambo. A situação na província do Ambo, no que toca à segurança pública, é estável e a qualquer momento a polícia poderá portanto, notificar a comunicação social, a imprensa, para outros esclarecimentos em volta do que foi a manhã desta segunda-feira e dos prejuízos que se registaram por conta desta arruaça.
Bem, um dia difícil para a população no Ambo. Um clima de aflição e desespero no Zango 5. Mais um capítulo de histórias que tem a ver com desalojamentos e demolições de residências. Mostramos a seguir o caso específico de famílias do bairro conhecido como Santa Paciência, que dizem ter recebido uma ordem de abandono das casas em que vivem. As famílias contam que o aviso vem da administração, mas a questão é que elas não sabem de concreto onde serão acomodadas. 44 anos depois, o bairro Santa Paciência, no Zango 5, distrito urbano de Bela Vista, pode deixar de existir devido às demolições que podem acontecer dentro de 2 meses por parte da administração municipal do Icolibengo. Os moradores afirmam que estão desesperados porque não conhecem o local de realojamento e as condições que lá existem. Os nossos coordenadores alegam que a própria administração, até agora, ainda não foi lhes mostrar onde é que é as casas, só que nós não estamos preocupados que vamos sair. Eu digo que eu também quero sair da Santa Paciência por causa desse problema. O administrador não deve mandar recado. O administrador tem que vir até a comunidade e informar. Nos preocupa é nos tirar mais aqui para nos botar no lixo. Porque conforme tiraram aquelas pessoas, já lhes meteram ao mesmo lado, só lhe deram 5 folhas de chapa. Nós agora, com nossas casas, já nos partiram a primeira vez. A segunda vez querem mais fazer essa coisa. Já metemos essas cabanas, filho, com nossas crianças, com as mães. Isso tudo mesmo assim, vão nos botar no lixo. Não estão falando onde vão nos meter isso. Isso era uma grande mentira, grosseira. Daqui ao aeroporto, se nós andarmos a pé, tem 25 quilômetros daqui ao aeroporto. Daqui a rede tem 15 quilômetros. Daqui a rede tem 15 quilômetros. E nós estamos fora do perímetro do aeroporto. Os moradores da Santa Paciência estão também preocupados com a formação dos seus filhos e com a questão do emprego. E por causa desta situação, a Comissão de Moradores pede a presença do administrador municipal para a resolução deste problema. Nós já fizemos a nossa parte, mas ainda assim é importante a presença do administrador na comunidade, porque é a pessoa que está melhor informado e orientado de onde é que vai essa população, se tem as condições devidamente criadas para essa população. Eu trabalho no Futungo de Bela, onde que eu trabalho. Agora daqui para Santa Paciência, eu que apanho táxi daqui para Santa Paciência é muita dificuldade. Agora imagina onde é que vão nos tirar, que não sabemos qual é mais ou menos a área que vão nos tirar. Nós restamos a saber se nós é que estamos no perímetro do aeroporto internacional e a sentada está onde? E a administração municipal do Icolibengo, que prometeu ir ao encontro da comunidade, garantiu que estão a criar todas as condições e que na Santa Paciência vão construir condomínios devido ao aeroporto. Bem, dizer que o bairro Santa Paciência e os bairros adjacentes encontram dentro do perímetro do novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Então é a razão que vão ser removidos para um outro local. Também dizer que o governo central já aprovou uma verba para então a construção de residências para acomodar essas populações que aí estão. Onde vão exatamente? Nós temos 2 zonas praticamente que vão ser distribuídas para essa população. Então vamos dizer aqui que em breve esse bairro vai ser de existir. Temos o bairro que está aqui adjacente o bairro Cassanzo, pronto, o bairro Cassanzo. O outro será aqui no Camizongo. Todo o perímetro do novo aeroporto vai ter várias instalações aeroportuárias, como condomínio aeroportuário, que lá vai estar dentro, e há outros serviços que, assim, entender-se construir dentro do novo aeroporto. Fundado em 1979, o bairro Santa Paciência, que está no mesmo perímetro com a centralidade do Zango 8000, conta com 10.562 habitantes. E falamos a seguir de justiça com foco nos crimes, muitas vezes cometidos por líderes religiosos e que acabam por não ter o devido tratamento nos palcos jurídicos. Isso para alguns casos, mas olhamos também para a situação de outros que nem sequer chegam a conhecimento público porque não são denunciados. Acompanhe a reportagem da Isabel Kiala. Vários são os casos de pastores que se aproveitam da fragilidade das suas ovelhas para praticarem atos reprováveis como assédio, violação, homicídio e outros crimes. Segundo dados, cresce o número de casos que envolvem entidades religiosas no nosso país. Um caso que abalou a sociedade foi do pastor que foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio cometido no distrito dos Ramiros, no Monte de Oração, no dia 4 de março.
março do passado ano, onde envolveu uma pastora. Sobre este caso, a família do malogrado lamenta o desfecho. Então, alegaram ao malogrado que tinha um problema em casa espiritual, que tinham que fazer orações e jejuns, que tinha que ser no monte. Então, foi assim que convenceram o malogrado a chegar até o monte e, pelo que eles disseram, fizeram as orações normais a noite toda. Quando eram por volta das 3, 4 horas, iam a caminho, o malogrado ia para caminho do carro. Foi quando ele pega a arma e dispara 4 tiros mortais, porque ele morreu mesmo ali, o malogrado, e a pastora levou 2 tiros, que dia seguinte teve alta. O pastor foi julgado, ele teve 25 anos de cadeia, mas o caso em si não foi fechado, porque nós como famílias notamos que há envolvimentos da própria pastora sobre este caso, que terminou com um assassinato. Durante a abordagem deste assunto, constatamos que muitos casos não são denunciados porque as supostas vítimas muitas vezes são até ameaçadas. Do ponto de vista mais concreto, efetivamente tivemos registro de atos criminosos que foram praticados por alguns supostos pastores, alguns comprovadamente mesmo com pastores, determinadas seitas e igrejas, e que, nos termos da lei e mediante aquilo que foram os factos praticados, foram determinados, localizados, detidos e responsabilizados criminalmente. No dia 30 de abril deste ano, por exemplo, o SIC apresentou um pastor de 36 anos que abusou sexualmente de forma contínua uma adolescente de 16 anos até engravidar. O outro caso foi do pastor que foi acusado de trabalhar a mente de uma jovem no distrito do Rangel. Sem esquecer do pastor que foi acusado de ter assediado algumas mulheres da sua igreja no distrito da Estalagem, no bairro Seix Cajueiro, e o suposto pastor que pertencia a uma rede criminosa de contrafação de moeda. Porque a igreja ainda é uma reserva moral e nós temos um conjunto de pessoas que não se salvam, não acreditam em Deus, não acreditam em Cristo, não acreditam na realidade espiritual, em detrimento das atrocidades que se vai verificando e ninguém responsabiliza ninguém e fica assim. Será que temos pastores assim, sóbrios, não avarento, não violento, não dado ao vinho, pastores que tenham uma única mulher, que não cobiçam, não assediam as suas ovelhas? O cristão deve ir para a igreja com racionalização, não deve anular a sua razão e perceber o que é certo, o que é errado, porque há sinais, há sintomas de indivíduos que não são bons pastores. Muitas famílias calam-se diante destes casos para salvaguardar a imagem do pastor ou até mesmo da própria família. E sobre este assunto, contactamos o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, todavia prometeram pronunciar-se brevemente. Sobre este assunto, serenidade e bom senso. Agora, olhos sobre o ambiente no Dia Mundial que hoje se assinala e que calha num contexto de enormes desafios. Para o caso concreto de Luanda, capital de Angola, as reflexões em torno do 5 de junho ainda acontecem com a preocupação ligada ao lixo e as dificuldades de gestão dos resíduos sólidos. A gestão dos resíduos no país continua a ser um dos grandes desafios das autoridades no que diz respeito ao seu subaproveitamento. Só para se ter um exemplo, dados da Direção Nacional de Resíduos dão conta que Angola produz por ano mais de 25 milhões de toneladas de lixo. A propósito do Dia Internacional do Ambiente, que hoje se assinala, alguns estudantes do Instituto Politécnico Industrial de Luanda desenvolveram um projeto químico que visa a redução e aproveitamento dos plásticos. Para diminuir o excesso de plásticos nos mares, nós temos a ideia de criar pontos de coletas, isto é, vamos comprar os PETs para as pessoas e essas pessoas vão criar pontos de coleta. Esses pontos de coleta vão obrigar, vai diminuir a presença de PETs nas ruas. Nós sabemos que as garrafas PETs são compradas a cada minuto, só a cada minuto, 1 milhão de garrafas PET a nível do mundo. Então, se essas garrafas que fossem usadas seriam reutilizadas para a produção de novos produtos, que não seja só os PETs, mas também roupas para usos normais, poderiam de alguma forma erradicar essa situação que tem assolado o nosso ambiente. Para o presidente da Associação Nação Verde, é chegado o momento para se apostar cada vez mais na transformação dos resíduos em matéria-prima.
que é preciso que se efetivamente valorize os resíduos. Os resíduos já estão a ser transformados em matéria-prima, muito timidamente vão surgindo cada vez mais fábricas de reciclagem em Angola, fábrica de transformação, que é uma outra coisa de fábricas de reciclagem. Portanto, nós produzimos muitos resíduos e esses resíduos sólidos urbanos, quando vão parar aos aterros sanitários, é muita matéria-prima que se perde. Segundo dados do Ministério do Ambiente, o país perde anualmente perto de 500 milhões de dólares devido ao lixo não tratado. É assim que os aterros sanitários poderão ser transformados em centros de valorização de resíduos para a geração de renda às famílias e mais empregos. Nesses momentos foi lançado o concurso, estão a ser feita a análise das peças concursais, os planos de negócio, sobretudo por causa do aterro dos Molevos, mas esta é a prática de que cada vez mais, e no âmbito do empreendedorismo e empoderamento, sobretudo da juventude daqui, olhar então de como é que nós podemos atrair e como é que nós podemos trabalhar cada vez mais para empoderarmos a nossa sociedade. E a empresa que ganhou o concurso público para a requalificação do aterro sanitário dos Molevos, Greener, explica como será feita a sua execução. Nós estamos a falar num investimento total para o período de concessão de cerca de 176 mil milhões de kwanzas, sendo que nos primeiros 5 anos estamos a prever um investimento na ordem dos 63 mil milhões de kwanzas. Nós estamos a falar não só na manutenção dos postos de trabalho das pessoas que lá trabalham nesta altura, mas estamos a falar na criação de acima de 450 postos de trabalho. Negociações que buscam afastar a possibilidade dos professores voltarem à greve no ensino superior. O Ministério faz tudo para alcançar o necessário consenso. E evitar que as aulas voltem a ser interrompidas. Até ao momento, segundo o que apuramos, tudo caminha para um acordo entre as partes. Dos professores do ensino superior começou a 10 de novembro de 2021 e tem sido intercalado, já que foram realizadas mais de 2 fases da greve. Recentemente, o Sindicato dos Professores decidiu interromper a paralisação das aulas, que vigorou por mais de 2 meses. Mesmo assim, o impasse ainda não está resolvido na totalidade, já que o governo não respondeu a 2 pontos do caderno reivindicativo e que para os docentes são os principais. Por parte do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, fala-se na continuidade de um trabalho para que os docentes não voltem a cruzar os braços. São as questões do aumento do salário e as questões do seguro de saúde, que estão a ser tratadas na medida das possibilidades orçamentais e financeiras do país. O sindicato suspendeu a greve por 1 mês, para permitir que, efetivamente, a fase final do ano letivo seja cumprida e ele possa fechar sem grandes constrangimentos, permitindo recuperar aquilo que for possível, fazendo com que os estudantes sejam avaliados e possam ver o ano académico vencido. O secretário de Estado sinalizou também que o processo de fiscalização visando garantir a regularidade nas instituições do setor continua. Geralmente são irregularidades referentes ao processo de acesso ao ensino superior, desde a não realização dos exames de acesso, que é uma obrigação legal, até a formas de contornar a lei, de fazer correções sem grande rigor, de alterar notas dos estudantes para que eles possam ser admitidos na instituição, entre outras. E, portanto, isso configura um quadro de irregularidades que não dignifica as instituições. Por decreto presidencial foi aprovado em fevereiro de 2019 o programa de envio anual de 300 licenciados e mestres para as melhores universidades do mundo, em busca da melhor qualidade dos quadros nacionais. De lá para cá foram desenvolvidos 4 editais e o país está já na sua 5ª edição. De acordo com o secretário de Estado para o Ensino Superior, os frutos desta iniciativa já começaram a ser verificados. Estamos a selecionar agora os próximos, que daqui a dias vão fazer o teste de conhecimentos. Fazemos uma avaliação positiva na medida em que temos tido candidatos com muito bom perfil. Nós temos jovens médicos a fazerem a sua especialização no Brasil,
tem estado a regressar e, por exemplo, há uma grande referência de um cirurgião angolano, o Dr. Valdano, que dá cartas aqui no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre de Nascimento. No Brasil também tem outros angolanos médicos que são uma referência lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde eles estão a formar. Esta é a área que efetivamente tem dado mais contributos ao desenvolvimento no nosso país. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação garante que estão em curso ações para atender os 2 únicos pontos pendentes do caderno reivindicativo apresentado pelos professores do ensino superior, nomeadamente salários condignos e seguro de saúde para docentes e pessoal não docente. Segunda parte do jornal, retomamos a informação com o início da nova era de cooperação estratégica entre Angola e Portugal. Está de visita oficial ao nosso país o primeiro-ministro português António Costa. E hoje mesmo foram assinados 13 acordos que marcam o início de uma cooperação mais intensa entre ambos. Momento prestigiado pelo Presidente da República. O primeiro-ministro português garantiu na ocasião que o seu país vai aumentar os investimentos em Angola. Angola e Portugal assinaram 13 acordos de cooperação bilateral, incluindo um novo programa de cooperação estratégica e um reforço da linha de crédito. Nesta segunda visita oficial do primeiro-ministro português ao nosso país, ficou evidente que o irritante que existia entre os dois Estados foi ultrapassado e agora a relação entre os dois vai de vento em polpa. Angola está empenhadíssima em cultivar cada vez melhores relações com Portugal. E pelos sinais que temos, embora eu não fale para Portugal, está aqui o Primeiro-Ministro que há de falar para Portugal, mas pelos sinais que temos vindo a receber de Portugal, com alguma segurança podemos dizer que esta vontade é recíproca. Portanto, salvo prova em contrário, também Portugal está interessadíssimo em manter o mais alto possível o nível das relações entre os nossos dois países. Quanto à luta contra a corrupção e branqueamento de capitais, que é uma das bandeiras de governação de João Lourenço, o estadista angolano disse que a justiça portuguesa tem colaborado da melhor maneira possível. Nós temos sentido da parte da justiça portuguesa uma grande vontade em colaborar. Portanto, tem havido um intercâmbio não só de informações, mas um alinhamento da estratégia de Angola no combate à corrupção e dizer que, em princípio, tudo aquilo que tem sido solicitado às autoridades judiciais portuguesas, portanto, temos encontrado a devida correspondência. Os 13 acordos assinados por Angola e Portugal vão abranger áreas da economia, saúde, educação, infraestrutura, segurança e defesa nacional, cujo principal objetivo é acentuar e contribuir para a diversificação da economia angolana. António Costa destaca o Programa Estratégico de Cooperação 2023-2027 e o Memorando de Entendimento entre as administrações dos portos de Sines e do Algarve e a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande. Gostaria, em particular, de destacar aquilo que é, como há pouco dizia o Ministro Teto António, a nossa Bíblia para os próximos até 2027, que é o nosso Programa Estratégico de Cooperação, onde, para além do investimento nas áreas tradicionais, como a educação, a justiça, a administração interna, abre para novas áreas, como o turismo, a administração pública, a transição digital, a economia azul, demonstrando bem a diversificação e a amplitude da nossa cooperação. António Costa disse que Portugal vai duplicar o número de bolsas para os estudantes dos países de língua portuguesa, em especial para Angola, e anunciou um reforço da linha de crédito Portugal-Angola de 1,5 para 2 mil milhões de euros. A partir do próximo ano letivo, Portugal vai duplicar o número de bolsas concedidas para licenciatura ou mestrado para o conjunto dos países africanos de língua oficial portuguesa, que procuramos acompanhar
a ambição e a aposta estratégica do governo angolano e de Vossa Excelência na diversificação da economia angolana, e é nesse sentido que reforçamos significativamente a linha de crédito, que passa de 1.500 para 2.000 milhões de euros. A visita oficial do primeiro-ministro português ao nosso país, sendo que a primeira foi em 2018, foi antecedida pela realização de um Fórum Econômico Portugal-Angola 2023, no dia 17 de maio, na cidade do Porto. E antes da assinatura dos acordos, o primeiro-ministro português foi recebido pelo Presidente da República no Palácio da Cidade Alta, onde anunciou a disponibilidade de uma linha de empréstimo e crédito para Angola, com um fundo avaliado em mais de 700 milhões de euros para o financiamento de projetos ligados à diversificação da economia nos próximos 5 anos. O Presidente da República reiterou na ocasião o interesse de ver mais empresas portuguesas a investir em Angola. Angola quer ver mais investimento privado português em várias áreas da economia nacional. Nas conversações oficiais entre as duas delegações, o Presidente da República referiu ser importante a implementação de um programa de intercâmbio social entre as instituições dos dois países. Gostaríamos de ver maior investimento privado direto dos empresários portugueses no agronegócio, nas pescas, na hotelaria, no turismo, no comércio, na construção civil, na imobiliária, na indústria de confecções, na indústria de cortumes e do calçado e em outros ramos da economia que sejam do seu interesse. Decorre o processo de privatização de ativos do Estado para os quais os empresários portugueses se podem também habilitar. As empresas portuguesas estão aptas para o fazer em novas áreas da economia angolana, como o agroalimentar, as energias renováveis, a economia azul, as pescas, o turismo e outras que Angola define como prioritárias. Angola já é o 6º país com mais cidadãos em Portugal. A comunidade angolana aumentou para mais de 30 mil em 2022. Portugal está empenhado em continuar a melhorar e a agilizar os procedimentos na área consular. Há progressos, é preciso registar, mas ainda muito aquém daquilo que é a ambição do Acordo de Mobilidade da CPLP, que visa garantir uma efetiva liberdade de circulação entre todos aqueles que são nacionais dos países desta comunidade. A CPLP tem empreendido iniciativas que merecem destaque. Vale a pena mantermos este edifício comum sempre funcional para realizarmos propósitos comuns que ajudem a abrir uma via que nos aproxime sem nenhum tipo de barreiras. De acordo com o primeiro-ministro português, o novo Programa Estratégico de Cooperação entre Angola e Portugal 2023-2027 estará associado a um montante financeiro de mais de 700 milhões de euros. O primeiro-ministro de Portugal manifestou o interesse do seu país em financiar mais projetos em Angola, com particular realce para aqueles que promovam a diversificação da economia nacional. O novo Programa Estratégico de Cooperação 2023-2027 estará associado a um envelope financeiro robusto para os próximos 5 anos. 50 milhões de euros para projetos, programas e ações, o que representa um aumento de 42,8% face ao programa anterior, assim como 700 milhões de euros sob a forma de empréstimos e linhas de crédito. O novo Programa Estratégico de Cooperação continuará a privilegiar as áreas tradicionais da cooperação portuguesa, em particular a educação, mas também a área da justiça ou da administração interna. Mas daremos prioridade às áreas que apoiam os objetivos de diversificação económica de Angola. O Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República está de visita oficial à República da Côte d'Ivoire. Hoje, o Ministro Adão de Almeida manteve encontros importantes com autoridades do governo ivoiriense e com o Presidente Alassane Ouattara, a quem entregou uma mensagem enviada pelo Presidente João Lourenço.
O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão Francisco Correia de Almeida, realiza uma visita oficial de 2 dias à República da Côte d'Ivoire, onde participa em representação do chefe de Estado angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, no Africa CEO Forum, encontro anual que junta governamentais e líderes dos maiores grupos empresariais africanos. À margem do Africa CEO Forum, o ministro de Estado manteve encontros relevantes com autoridades do governo da Côte d'Ivoire, incluindo com o presidente da República, Alassane Ouattara, junto de quem fez a entrega de uma mensagem do presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, cujo teor está relacionado com o fortalecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Remeteu uma carta particular para o seu homólogo, seu irmão, presidente da Côte d'Ivoire, que eu tive a honra de entregar, na qual manifesta o desejo de estreitar os laços de amizade e de cooperação entre a República de Angola e a República da Côte d'Ivoire. Saúda a Côte d'Ivoire, o presidente Ouattara e todo o povo da Côte d'Ivoire pelo trabalho que tem vindo a fazer para o desenvolvimento do seu país. Mas a mensagem principal é uma mensagem de estreitamento das relações de amizade e de cooperação entre os nossos dois países. A agenda do ministro de Estado integra visitas a importantes instituições locais com o intuito de aprofundar o conhecimento acerca da realidade e das potenciais áreas de incidência da cooperação. Adão de Almeida concedeu audiências diversas a líderes empresariais participantes do fórum e agendou o encontro com a comunidade angolana residente na Côte d'Ivoire a decorrer após uma visita à Embaixada de Angola. Integram a delegação angolana o secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, o embaixador de Angola na Côte d'Ivoire, Domingos Pacheco, quadros dos órgãos auxiliares do Presidente da República e do Ministério das Relações Exteriores. Situação na Guiné-Bissau. Depois da votação do domingo. E os dados mais atuais sobre a tragédia ferroviária na Índia, em destaque. Na Assembleia Nacional, as comissões de especialidade deram hoje início à análise da proposta de Código do Processo do Trabalho. É uma proposta com 200 artigos. Nos debates de hoje, os parlamentares sugeriram a retirada de alguns artigos que consideram desajustados. A proposta de Código do Processo de Trabalho, que começou hoje a ser discutida pelas comissões de especialidade da Assembleia Nacional, revela-se fundamental, atendendo às dificuldades com que se depara o quadro legislativo laboral nacional desde a independência em 1975. Nesta segunda-feira, os deputados começaram a olhar um por um aos 203 artigos que constam da proposta. Por se tratarem de normas processuais e cuja a densidade não seja de tal sorte tão abrangente que justifique essa autonomização, não vemos necessidade de se sistematizar em livros. O artigo 5º da proposta do Código do Processo de Trabalho, que vai estar em discussão na especialidade até a próxima sexta-feira, também foi motivo de análise por parte dos representantes do povo. Este capítulo, a epígrafe é objeto, princípios e âmbito. O artigo 5º refere-se ao capítulo. O que não está no capítulo aplica-se o Código do Processo Civil. Não se refere nem ao título, nem ao livro. A questão é, o que é que há neste capítulo sobre objeto, princípio e âmbito que obriga a ir ao Código do Processo Civil havendo uma omissão? A meu ver, nada. Portanto, esse artigo 5º também está a mais. Retira-se o artigo 5º porque o artigo 6º serve exatamente para fazer esta integração. Durante os questionamentos, os parlamentares sugeriram a retirada de determinados artigos e a fusão de outros. Algumas das proposições foram prontamente aceitas pelo secretário de Estado da Justiça. Nós concordamos em parte. Em relação à arrumação dos livros, capítulos, títulos, creio que é pacífico e o argumento trazido é de peso. O nosso diploma não é tão denso que exija essa arrumação tão rígida.
Em relação à exclusão do artigo 4º, temos alguma reticência. Por quê? Porque apesar de certa dose substantiva, e é verdade, talvez a nossa sugestão fosse no sentido de reformulá-lo. Porque e a base seria a exclusão da Lei Geral do Trabalho. A Presidente da Assembleia Nacional deixou hoje o país e participa, nos dias 7 e 8 deste mês, em Bruxelas, de um fórum importante dedicado à mulher. É uma cimeira que, entre outros assuntos, terá sobre a mesa o papel da mulher líder na tomada de decisões e o contributo para a melhoria da qualidade de vida das populações de forma geral. Angola participa nos dias 7 e 8 deste mês em Bruxelas, capital da Bélgica, na cimeira anual da Women Political Leader, que acontecerá no Parlamento belga e no Parlamento Europeu. A delegação angolana é encabeçada pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, e integram também a segunda vice-presidente, a deputada Arlete Chimbinda, da UNITA, e a deputada Antonieta Batista, do MPLA. No evento serão debatidas questões relacionadas com o papel da mulher na tomada de decisão, na igualdade do género e o empenho que as mulheres líderes e políticas devem ter para a melhoria da qualidade de vida da população e sociedade em que estão inseridas. A Presidente da Assembleia Nacional embarcou hoje para Bruxelas e antes falou à imprensa da importância da cimeira e disse que permitirá trocar experiências, partilhar opiniões e aprovar metas para enfrentar os desafios que surgem na conjuntura mundial. Carolina Cerqueira considerou que o fórum poderá igualmente impulsionar e encorajar a renovação de políticas públicas que possam promover mais desenvolvimento no país. O fórum, que celebra 10 anos de existência, é um espaço de partilha de experiências entre mulheres, líderes de todo o mundo e de análise aos avanços e desafios no sentido de reforçar a equidade, a participação e as oportunidades no feminino a nível global. A Women Political Leader funciona como uma rede global de mulheres líderes e políticas a nível nacional, incluindo o Parlamento Europeu, que conta atualmente com cerca de 9.000 membros. Na Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo diz que só vai trabalhar com políticos honestos. Está entre os destaques do Compacto Internacional a situação na Guiné-Bissau, depois da votação de domingo. Acompanha o desenvolvimento com Edna Firmino. Edna já está aqui connosco. Edna, boa noite. Olá, Kina, boa noite. Boa noite, Simeão. Boa noite. Boa noite a todos. O dia da votação na Guiné-Bissau ficou marcado pelas declarações do Presidente da República. Umaru Sissoko Embalo disse que só vai trabalhar com políticos sérios e que ninguém está acima da justiça guineense. Palavras dirigidas ao cabeça de lista da força política Plataforma da Aliança Inclusiva, Domingos Simões Pereira. Sissoko diz que não vai autorizar que a oposição se manifeste como o que está a acontecer no Senegal, onde o opositor Ousmane Sonko lidera uma onda de protestos. Não haverá soncos na Guiné-Bissau. Outras notas internacionais, acompanhem. Os bissau-guineenses foram chamados às urnas neste domingo, 4 de junho, para escolher os 102 deputados do Parlamento e o partido que irá formar governo nas 7ª legislativas desde a abertura do multipartidarismo em 1994. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau aprovou a candidatura de 20 partidos e 2 coligações às eleições legislativas, segundo as listas definitivas. Cerca de 200 observadores internacionais estiveram presentes para monitorar as eleições na Guiné-Bissau. O chefe da missão de observadores da União Africana, Joaquim Chissano, considerou que a votação deste domingo correu bem. O ex-presidente de Moçambique disse que a colaboração que viu no terreno entre os partidos políticos garantiu o sucesso do pleito. Já o chefe da missão de observadores da CEDEAO, Jorge Carlos Fonseca, destacou a participação notável acima de 70%.
No entanto, a Comissão Nacional de Eleições ainda não divulgou os dados oficiais sobre a afluência às urnas. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau apelou à população para se manter calma, serena e vigilante até a divulgação dos resultados das eleições e pediu sentido de responsabilidade aos partidos. A Célula de Monitorização Eleitoral da Sociedade Civil guineense informou que não houve incidentes graves que possam ter ferido a credibilidade da votação deste domingo. Cerca de 600 soldados foram mobilizados para garantir a segurança durante o processo eleitoral. O secretário executivo adjunto da CNE, Idrissa Diallo, afirmou que os resultados provisórios das eleições serão divulgados a partir desta quarta-feira. Mais de 500 pessoas foram retiradas das suas casas neste domingo, na província costeira de Esmeraldas, no noroeste do Equador, onde fortes chuvas causaram inundações, bloqueio de estradas e naufrágios. Até o momento, não há registro de vítimas mortais ou feridos, segundo as autoridades. A Secretaria de Gestão de Riscos do Equador indicou terem sido registradas 12 horas de chuva contínua, o que levou o caudal de 6 rios a transbordar em 4 municípios da província de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia. As autoridades equatorianas mobilizaram 500 efetivos das Forças Armadas e 110 agentes da polícia para apoiar as operações de socorro realizadas por outras entidades, como o Corpo de Bombeiros, o Ministério da Saúde e os serviços municipais das zonas afetadas, onde também foram distribuídos kits de assistência. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse nesta sexta-feira que os Estados Unidos respeitariam os limites de armas nucleares estabelecidos no novo Tratado START, o último pacto remanescente de redução de armas nucleares entre dois rivais de Guerra Fria, até o seu vencimento em 2026, se a Rússia fizesse o mesmo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que esta é uma declaração importante e positiva e esperamos que seja confirmada, de facto, por meio de canais diplomáticos. Assinado pelo então presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, e o seu homólogo russo, Dmitry Medvedev, em 2010, o novo Tratado START limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem implementar, que ficou fixado em 1.500 ogivas nucleares estratégicas e um máximo de 700 mísseis bombardeiros de longo alcance. Da atualidade internacional é tudo. Kina e Simeão, boa noite. Continuação do último jornal. Boa noite, Edna, e muito obrigada. E ainda fora de portas, continua a fazer destaque à tragédia ferroviária que resultou em centenas de mortos na Índia. Sabe-se que na base da colisão entre os comboios está uma falha no sistema de sinalização. As autoridades do país trabalham agora para apurar outros eventuais motivos. 275 pessoas morreram, mais de 1.000 ficaram feridas e 344 encontram-se hospitalizadas devido ao acidente ferroviário ocorrido na passada sexta-feira no leste da Índia. Informações avançam que o acidente terá sido provocado por um erro no sistema de sinalização, levando um dos 3 comboios envolvidos, 2 deles de passageiros, a mudar de linha e, por consequência, 10 a 12 vagões de um comboio descarrilaram e os destroços de alguns caíram num trilho próximo. O acidente ocorreu às 19h20 naquele país, perto de uma estação na localidade de Bahanagar, no estádio de Odisha, a 1.600 quilómetros a nordeste da capital Nova Delhi. Passados 2 dias, através de uma nota exposta na rede social Twitter, o Ministério dos Caminhos de Ferro avançou que a circulação foi retomada nas 2 linhas ferroviárias, somando 51 horas após o descarrilamento. O restabelecimento da circulação surge após a retirada dos escombros dos 21 vagões descarrilados no acidente, que durou mais de um dia após a conclusão da missão de busca e resgate das vítimas.
Este é considerado como o mais grave acidente de comboio acontecido na Índia, cujos outros danos estão por se apurar. Recorde-se que a Índia possui a quarta maior rede ferroviária do mundo, a seguir dos Estados Unidos, Rússia e China, com cerca de 68 mil quilómetros, mais de 21 mil comboios e 7.349 estações, transportando diariamente 23 milhões de passageiros. Outra vez, boa noite. Terceira e última parte do jornal e começamos em Cabinda. E com a preocupação que chega da comuna de Necuto, onde a população consome água não tratada e sofre de doenças de origem hídrica. A população da comuna do Necuto está a enfrentar problemas de água e corrente elétrica. Segundo os cidadãos, as dificuldades são enormes. Não se consegue conservar alimentos por falta da corrente e a água consumida não é tratada, facto que tem vindo a provocar alguns problemas de saúde aos habitantes. Nós aqui na comuna de Necuto, não falando de outras aldeias, principalmente onde nós estamos aqui no Caí Contém, nós passamos diversas dificuldades em termos de energia, onde buscamos a água é bem distante. As mamás ficam aí bem cansadas, vêm da lavra, buscam mais água, então nós estamos a precisar que o Estado olhe pelo menos ao nosso lar, pelo menos na comuna de Necuto, para ver se nos coloca a energia elétrica com água potável. Aqui na comuna do Necuto, a produção agrícola é boa em termos de banana e também da mandioca, mas há uma situação que incomoda os habitantes desta localidade, que é a falta de corrente elétrica e água potável. Segundo a população, esta situação já é do domínio da administração, mas até ao momento não há nenhum pronunciamento. Não, a energia, na verdade a situação elétrica, nós aqui, principalmente a nossa aldeia, temos reivindicado isso faz tempo. Mas já passamos informações até à administração. Há situações que se calhar não compete só à administração. Penso que é uma questão que depende das entidades superiores em relação à administração. O administrador da comuna do Necuto disse que estão a ser criados esforços no sentido de ver a situação ultrapassada. Em termos de água, serão criados furos para abastecer as comunidades e em termos de corrente elétrica, guarda-se pelas ligações que serão feitas por via das turbinas do Malembo. Quanto ao problema da energia, nós temos a central térmica da comuna. De momento o gerador tem uma avaria e nós já colocamos o problema nas pessoas de direito e tudo indica que até próxima semana faremos a intervenção para solucionar o problema da energia. Mas a nossa grande esperança é mesmo ligado à energia do Malembo. Em termos de água, nós estamos bem servidos, pelo menos aqui à sede. A dificuldade que temos é nas comunidades e tudo indica que está-se a trabalhar em determinados projetos para ver se possamos colocar alguns furos de água em determinadas aldeias. A comuna do Necuto está localizada no município de Bucuzau e é um dos maiores produtores da banana e mandioca, ao nível da província de Cabinda. E ficamos por aqui hoje. É sempre um prazer contar consigo. O Girassol Jornal volta amanhã, à mesma hora, 19h45. Você já sabe. Passe bem. Boa noite. Boa noite.